Agora a gente vai começar a falar sobre a influência dos discípulos. Vamos ler aqui um trecho a mais aqui do capítulo 5. Falar aqui sobre sal e luz. Eu acho que só vai dar tempo de falar de sal. Vamos falar só de sal por hoje. Lá no capítulo 5, versículo 13. Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Só esse versículo 13 aqui. Então, irmãos, Jesus está afirmando aqui: vocês são o sal da terra. Ele não está dizendo, vocês podem ser o sal da terra. Ele está afirmando, vocês são o sal da terra. Identidade. Jesus está falando de identidade. Se você é cristão, você é sal. Então esse é um ponto importante, a gente entender que é uma identidade. Nós somos sal. Beleza. E qual é a influência do sal? O que o sal faz? Pensando no sal mesmo. Uma das coisas que o sal faz, ele provoca sede. Você vai comer uma coisa muito salgada, vai te dar sede. Né? A gente está falando de coisas espirituais aqui. Então, se você for alguém que as pessoas olharem para você e identificarem sal em você, eles vão ter fome, eles vão ter sede de Deus. Eles vão falar assim, eu quero ser igual esse cara aí. Esse cara tem umas características ali, cara. É muito bonito o que ele faz, tal. Eu quero ser igual a ele. Eu quero, sabe, me comportar igual a ele. O comportamento dele é diferente. Ele vai desejar aquilo. Ele vai olhar para a sua família e vai falar, eu quero uma família igual à família dele. Eu quero ser um empreendedor igual a esse cara. Olha como é que ele é abençoado. E aí você começa a ser sal na vida dos outros. As pessoas vão vendo sal em você. Você está fazendo a diferença. O sal, ele também conserva. Antigamente não tinha geladeira, né? Então as pessoas usavam sal para conservar os alimentos. Porque o sal tem essa propriedade. E, irmãos, o mundo está em decomposição. Ele só não apodreceu de vez porque a igreja está no mundo. Porque se a igreja não estivesse no mundo, se está ruim do jeito que a gente está vendo aqui, irmãos, o caos ia ser muito pior. Muito pior. Então, se você está plantado num lugar, num trabalho, pensa que você está sendo sal ali. Você está, sabe, não deixando aquele lugar apodrecer. Você está ali para fazer diferença, para salgar, para conservar aquele lugar, né? Então, às vezes você está plantado em um lugar, numa escola, tal, você está sendo usado ali como sal naquele lugar. Beleza, legal. Então, se eu sou sal, Jesus já afirmou, somos sal, né? Significa que eu posso ficar tranquilo, que onde eu chegar, eu vou salgar, onde eu chegar, eu vou conservar, eu vou estar fazendo a diferença, né? Imediatamente, porque eu sou sal. Mas não é bem assim. Porque Jesus fala aqui que às vezes o sal ele perde sabor. Ele pode se tornar insípido. E aí, eu vou até usar uma ilustração aqui do Tarzan. Todo mundo já deve ter assistido o desenho do Tarzan, filme do Tarzan. A história é sempre a mesma. Eles encontram o Tarzan lá na selva e ele se comporta como se fosse um gorila, porque ele foi criado por gorilas. Mas Tarzan deixou de ser gente. Ele é gente. A identidade dele é ser humano. Só que ele não se comporta como gente. Ele está se comportando como gorila. É desse jeito. Às vezes, você sendo sal, você não está se comportando como sal. Porque você está sendo criado pelo mundo. Está no mundão ali. E aí você está se comportando como o mundo. Deixou de salgar. Mas você não deixou de ser sal. Sua identidade em Cristo é sal. Mas você deixou de salgar. Se tornou insípido.
E aí eles pegaram o Tarzan, levaram lá para a cidade, e botaram roupa nele, tentaram ensinar ele a falar. Só o que ele fez? Primeira oportunidade que ele teve, ele fugiu para a selva, porque ele não queria ser humano, ele queria ser gorila. E às vezes o cara não quer ser cristão, ele quer continuar no mundo. Né? Ele não quer salgar. Então pode chegar num ponto do sal não querer mais salgar, isso é perigoso. Então o sal ele pode se tornar insípido. Só que Deus é perfeito, irmãos. E se você pegar as propriedades do sal, deixa eu pegar minha colinha aqui, é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele nunca vai se tornar insípido por ele mesmo. Não passa a validade, sabe? O sal, se ele estiver puro, ele nunca vai deixar de salgar e nunca vai perder a propriedade de conserva dele. Sabe quando que ele perde a propriedade dele de salgar ou de conservar? Quando ele se torna insípido? Quando ele está contaminado com outras substâncias. Então, o crente, ele deixa de salgar quando ele é contaminado. Da mesma forma. É assim que o crente deixa de salgar. Porque se você estiver em Deus, você nunca vai deixar de salgar. Porque em Deus, ele te fez um sal perfeito. O jeito que ele te fez é perfeito. A sua identidade, você está pronto para salgar, para conservar esse mundo que jaz no maligno. Mas se você se contaminar com o mundo, aí você começa a deixar as propriedades. Amém? Eu não avancei nada aqui, né? Vamos lá. Sal da terra. Foi mal, eu esqueci de passar os versículos, até já li aqui, né? Amém? Então ele provoca a sede, conserva, são as propriedades do sal. Ele pode se tornar insípido, e aí, irmãos, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Lembra que a gente falou da questão da perseguição? Que a gente acaba sendo meio que acompanhado, as pessoas estão esperando a gente cair ali para ser pisado, irmãos. Então, o crente que não anda direito ali, ele acaba sendo pisado, porque, sabe, as pessoas vão olhar e vão crucificar você. Todo mundo pode fazer uma brincadeira, mas se você fizer a brincadeira, vão ver, meu Deus, esse cara é crente, está fazendo a brincadeira. A tolerância com você vai ser sempre diferente, porque eles vão te encarar como alguém diferente. E glória a Deus por isso, a gente tem que ser diferente mesmo. A gente não pode se igualar. Porque a partir do momento que você é um cristão, você está, o próprio nome diz, né, cristão. Você está colocando ali o nome de Cristo. Isso é muito sério. É a reputação da igreja de Cristo ali. Então, quando nós, irmãos, não damos um bom testemunho, nós estamos envergonhando, dando um mau testemunho da igreja do Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos. E aí nós somos pisados. E é assim que acontece. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, fala assim, ó, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Aí eu quero usar esse texto aqui de Paulo, aos Colossenses, para falar algo super importante também, que tem a ver com sal. Da gente também não querer tacar muito sal, porque às vezes o cara quer salgar, só que ele joga sal no olho do cara, assim, ó, puf, ele não tem sabedoria. E aí, eu vou usar o exemplo de João. E João, ele era conhecido como filho do trovão. Ele era desse cara, se ele visse alguém lá que estava em pecado, ele ia lá e descia a lenha. Sabe, ele não tinha misericórdia, compaixão, ele tinha, sabe, não entendia o estágio que o cara estava. E aí ele chegava passando o rodo. E esse cara, depois de passar um tempo com Jesus, no treinamento dos apóstolos, que é um outro curso aí, a gente pode até rever esse curso mais tarde, ele foi conhecido como o apóstolo do amor. Esse cara foi completamente transformado. De filho do trovão,
para apóstolo do amor. Você pegar as cartas de João, você vai ver o quanto ele fala de amor na carta dele. Aí você até contrasta com a atitude dele quando você pega lá no Evangelho, aquele João cascadura, falando daquele jeito de amor, de misericórdia. Mas ele entendeu que tem que ter um equilíbrio. Irmãos, e a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu não estou falando de você negociar princípio, mas é como você vai apresentar o princípio. Nós devemos apresentar a palavra, a verdade, em amor. O equilíbrio não é entre a verdade e a mentira. O equilíbrio é entre a verdade e o amor. É como eu apresento, faz toda a diferença. Eu posso falar a verdade de diversas formas. Eu posso falar a verdade para alguém no intuito de condenar ela. Eu posso falar com amor, com misericórdia, com graça. E a pessoa vai ouvir. Então, ser sal, você também tem que ser sal com sabedoria, temperando com sal, não é tacando o sal no olho do outro. Entende? Equilibrando o amor e a verdade. Sempre tem que ter esse equilíbrio, verdade e amor. Porque Jesus era assim. Né? Ele falava com a verdade em amor. E a gente tem que aprender com ele. Amém, irmãos? 9h19, eu acho que não compensa a gente avançar para a luz, que não vai dar tempo de terminar. Semana que vem a gente avança. Amém? Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.